Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Aleluia. Graças ao Senhor por essa oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez, né? A misericórdia de Deus, estamos aqui. Amém. O Senhor continua falando conosco. Aleluia. Vamos orar um pouquinho? Amém. Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui. Aleluia. Diante da Tua graça, diante da Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Amém. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó, Senhor, continua nos alinhando esse ano, Senhor. Continua, Senhor, dispensando a nós a Tua palavra. Que nós possamos também valorizar, Senhor. Valorizar a comunhão, valorizar a Bíblia, valorizar a Tua palavra, valorizar a Tua pessoa. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Abre mais uma vez a Tua palavra para nós. Fala conosco, Senhor. Ó, querido Senhor, em Teu nome nós te pedimos. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Irmãos, nós temos usado 15 em 15 dias, né? Um domingo sim, um domingo não. Nós estamos tentando trazer os fundamentos, né? Para que o Senhor assim continue nos aperfeiçoando. Na verdade, as mensagens de Atos, ela tem sido um grande fundamento para nós. Assim, eu sinto que o Senhor, o livro de Atos, ele está descortinando as verdades para nós, né? E o Senhor tem falado conosco cada sábado, porque era o viver dos irmãos ali, primitivos. Então o Senhor está nos ensinando como esses irmãos viviam, para que a gente possa hoje espelhar nesses irmãos e viver da maneira como esses irmãos viviam. É claro que são épocas diferentes, né? Mas o princípio é o mesmo, irmão. O princípio não muda. E eu tenho visto, irmãos, né? Tenho sentido. Até coloquei esse texto no grupo de comunhão. A sociedade hoje, ela enfrenta um grande dilema ético, moral e espiritual. E o que causa isso na sociedade? Incerteza, dúvidas, não é isso? A sociedade está perdida e nós fazemos parte dessa sociedade. Mas eu achei interessante o comentário que o irmão Arnaldo colocou. Irmãos, nós não andamos de acordo com o que o mundo anda. Tem um hino, não sei se é o 180, que ele fala: mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo. E estou bem certo. Que é poderoso. Que é poderoso Para guardar o meu tesouro. para guardar o meu tesouro até o dia final. Você crê nisso? Nós estamos no meio da sociedade, mas podemos escolher não viver conforme eles vivem? Porque nós estamos no meio da sociedade. E essa incerteza também pode estar no nosso coração. Mas eu, Emerson, estou bem certo. Você não? Você tem dúvida? Nós somos movidos pela fé, irmãos. Irmãos, eu creio nisso? Nós somos movidos pela fé? É a fé que move o crente, irmãos. E eu tenho sentido, nesses últimos dias, não só nosso meio, mas cristão de forma geral, os irmãos perderam a direção. Perderam o rumo. Foco. Por quê, irmãos? Porque as Escrituras deixou de ser útil. Agora eu pergunto aos irmãos, no meio dessa incerteza que a sociedade vive, o que nos traz esperança, irmãos? Conforto, consolo. É as Escrituras. O Senhor fala em Mateus, o próprio Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. O que ele está dizendo? Vocês vão cometer muitos erros, porque vocês desprezam as Escrituras. A Bíblia está repleta de versículos mostrando isso. Meu povo desfalece porque lhe falta o conhecimento. Importa que todos sejam salvos
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então nós vamos começar uma série de mensagens. Eu estava tendo comunhão com o Gênero. Não sei se os irmãos lembram, no ano passado, ó que chique, já posso dizer o ano passado. Já passamos 2024, né? Sério. No ano passado, bem próximo, né? Nós estamos iniciando o ano de 2025. Nós entraríamos em mensagens referentes à salvação. E eu compartilhei uma mensagem falando sobre a natureza do pecado. Mas, irmãos, a gente sente uma grande necessidade de trazer para os irmãos a nossa confissão de fé. Na verdade, o que você crê? Se nós pararmos, Sérgio, e perguntarmos individualmente para cada irmão, quem é Deus para você? Ou, me fala sobre a criação. Ou, sobre o pecado. Ou, sobre a salvação. Será que todos nós, 100%, nós saberíamos responder? Porque aí eu volto a falar dessa questão de incerteza. Isso pode estar no nosso meio. Há tantas vozes, né? Aí. A quem? Qual é a direção? Aqui. As Escrituras. Aqui está o poder de Deus. Você concorda, Sérgio? Aqui está o poder de Deus. Aqui está a direção de Deus. Se você tem isso aqui como sua base de fé, prática, você pode ter certeza, nossa direção vai ser bem aplumada. Então há uma grande necessidade de nós trazermos algumas verdades, irmão Sato, sobre a nossa crença. Afinal de contas, o que nós cremos? Porque, irmãos, houve no nosso meio uma transição. Então, muita coisa, eu vou dizer para você, tá? Não vou chegar a 100%, mas uns 80%. Nós vamos ter que reaprender. Muita coisa. Então, nós vamos entrar numa série de mensagens falando sobre a doutrina da palavra de Deus. Quando eu falo doutrina, irmãos, é o ensinamento. Mas é importante os irmãos acostumar com esses termos, porque é os termos que os cristãos usam, para que você não fique sem saber o que os irmãos estão falando. Né? Quando fala doutrina, é ensinamento. Mas nós vamos ver sérias mensagens falando sobre a doutrina da palavra de Deus. E dentro dessas série de mensagens, na verdade são mensagens preparatórias para a gente entrar nas próximas mensagens, que vão ser mensagens mais densas, mais pesadas, que requer um pouco mais da nossa atenção. Eu insisto para os irmãos, eu sempre tenho falado isso. As mensagens que nós estamos dando no domingo é diferente da mensagem que a gente dá no sábado. Ali é uma mensagem expositiva, versículo a versículo. Nós estamos no domingo trazendo um estudo sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, a doutrina da palavra de Deus. E esse tema, ele vai exigir de nós sete mensagens. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus, quais as diferentes formas da palavra de Deus. Então hoje é isso. Quais as diferentes formas da palavra de Deus. Como que Deus se expressa, como que Deus se comunica. E aí depois nós vamos falar sobre o cânon das Escrituras. O que é? Quais são os livros que estão na Bíblia e os que foram tirados? Esses livros, se são esses que estão aí, são os corretos? Se esses não são, por que foram tirados? Por que foram acrescentados? Por que a diferença da nossa Bíblia para a Bíblia católica? Então, os irmãos estão pensando, nós vamos entrar em estudos sobre a palavra de Deus. Aleluia. Amém. E vai requerer de nós atenção. Eu insisto para vocês, tragam caneta e papel. Olha que bacana a irmã Rosa anotando, a irmã Sato. Sabe por que isso, irmãos? Os irmãos me veem ali com a cabeça baixa, com esse iPad aqui, com a minha canetinha, eu estou anotando. O Sérgio, ontem eu anotei várias coisas que o irmão falou. Várias, que às vezes eu não consigo ver, né? O Senhor trouxe para o irmão trouxe para nós, e puxa vida, eu não tinha percebido isso aí. Vou lá rapidamente, às vezes o irmão traz uma explicação do original, eu falo, puxa, por que isso, irmãos?
Se você ver, abrindo uma aspa, se você ver meu bloco de notas, eu tenho várias coisas no bloco de notas. De repente acontece alguma coisa, por exemplo, como falar em velório. Tá lá no meu, você pode até rir sobre isso, mas eu já passei por momentos onde eu fui no velório, a pessoa chega, irmão, você poderia dar uma palavra? Meu Deus, e agora? Vou lá no meu iPad, tem os versículos que eu anotei, e o senhor ali vai me dar a direção. O que significa? Estou preparado. Como trazer uma palavra para um aniversário? Está lá, anotado. Às vezes, irmãos, nós não somos. A gente quando chega aos 40, irmão, a gente já vai perdendo um pouco a memória. Né? Então a gente precisa. Então, essa reunião, inclusive a reunião de sábado também, não é só domingo não, irmãos. Porque tem acontecido algo novo, Natan. O Senhor está dispensando palavra nova. Que talvez a gente nunca tenha ouvido, Sérgio. Exatamente. Você vê, o irmão falou ontem, o Abner falou sobre Cornélio. Eu anotei. Mas o irmão trouxe ontem de novo. Opa, isso aqui o Abner não falou. Os irmãos entendem? Deus fala, todo dia Deus fala, irmão. Eu falo, puxa, Cornélio. Se você ler lá, fala, pô, esse cara não era convertido, como assim? Mas o irmão trouxe para nós, às vezes você lê lá, pô, como? Ele cria em Deus, né? Ele era crente, cria em Deus, mas não era salvo. E salvação é só em Jesus. Aleluia. E você fala, puxa, porque às vezes você vai estar numa rodinha conversando com alguém pode falar de Cornélio e você... Opa, irmão, tem uma explicação aqui, né? De acordo com o original, né? Tal. E você pode ajudar o irmão ali, entendeu? Então é assim, irmãos, são várias mensagens que nós vamos compartilhar sobre... E depois nós vamos ver, as 4 características da Escritura: sua autoridade, sua clareza, sua necessidade, sua suficiência. Para quê? Para quando chegar na segunda parte, nós vamos estudar sobre a doutrina sobre Deus. E aí, irmãos, a coisa vai ficar mais condensada. Porque nós vamos entrar em assuntos que vai falar sobre o caráter de Deus, os atributos de Deus. E aí nós vamos entrar na Trindade. As 3 pessoas, Deus é um e é 3, isso dá uma minhoca na cabeça dos irmãos, dá um... Então, preste bem atenção que essas mensagens que nós vamos compartilhar, elas vão ser mensagens preparatórias, para quando nós chegarmos nessas mensagens um pouco mais condensadas, nós estamos preparados, Fabiano, nossa base vai estar feita, e você não vai sentir tanta diferença, amém? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre quais as diferentes formas da palavra de Deus. Amém? Sim. A primeira forma que nós vamos ver é que a palavra de Deus como a pessoa de Cristo. Amém? A palavra de Deus como a pessoa de Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Os irmãos concordam? Amém. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus? Mas é aquilo que eu digo. O irmão Alex, uma vez, de Campinas, trouxe uma palavra, um versículo muito interessante. Vocês estão aqui para me julgar. Não julguem a Bíblia, nem a palavra de Deus. Vocês podem julgar o Emerson, a pessoa que está falando. Certo? Por isso que tudo que eu falar para os irmãos, eu quero estar pautado nas Escrituras. Amém. Bíblia. Esse é o nosso dilema aqui em Nova Odessa, irmão. Que Deus continue nos preservando assim. Amém? Então, por isso, vamos abrir a Bíblia. Apocalipse capítulo 19. Os irmãos leem para mim o versículo 7, por favor. Lembra que nós estamos vendo aqui a palavra de Deus como pessoa de Cristo. Amém? Diga assim comigo, a palavra de Deus, como a pessoa de Cristo. Não esqueça disso. Leiam para mim, por favor. Alegremos-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Leiam o versículo 9. Então me falou o anjo: Escreve, bem-aventurados
aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, preste bem atenção aqui. João está falando sobre o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro? Cristo. Agora eu vou ler para os irmãos o versículo 13. O Sérgio falou isso para nós ontem. Preste atenção nos detalhes. Amém, Vera? É importante você prestar atenção nos detalhes. Por quê, irmão? Porque o mistério está atrás da letra. Que é a palavra de Deus. Não esqueça que isso aqui nós estamos lendo a Bíblia. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. Verbo de Deus aqui é o Logos. É o Logos, ó, é a Bíblia estática, é a palavra de Deus. Então quem é o Verbo de Deus? Cristo. Os irmãos não estão... Jesus Cristo. Quem é o Verbo de Deus? Jesus Cristo. Cristo é o Verbo de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Às vezes aparece a palavra de Deus, o verbo, logos, é a palavra de Deus. Isso aqui está claro, não está, irmão? Sim. Então o termo aqui que nós estamos lendo, o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Então você vê aqui que essa palavra logos é o próprio Cristo. E aí nós vamos entender agora de maneira clara o capítulo 1 de João, versículo 1. Sabendo que o verbo é Cristo, não tem como você não entender João 1. Vamos ler o versículo 1? 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava Com Deus. E o verbo era Deus. Preste bem atenção aqui, irmãos, nos detalhes. A quem João está se referindo? Cristo. A palavra estava com Deus. Logos estava com Deus. O verbo estava com Deus. E o Verbo. Amém? Agora leia com atenção o versículo 14, irmã Deus. Olha que maravilha esse versículo. E o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Irmãos, preste atenção aqui, ó. A palavra não é apenas uma expressão abstrata, mas é a própria pessoa de Cristo. Amém. Cristo, como verbo de Deus, se fez carne. Aleluia. Não vou entrar em muito detalhe, porque nós vamos ver isso aqui quando estudar a Trindade. O grande problema nosso, os irmãos, prestem bastante atenção no que eu vou dizer, é qual a sua definição de Deus. Porque muitas vezes nós ligamos Deus ao Pai. Mas se você perceber, Deus é 3. Quantos Deus eu tenho? 1. Mas ele se expressa em 3 pessoas. Jesus é Deus. O Espírito é Deus. Aleluia. O Pai é Deus. Amém. Nós vamos ver aqui, quando chegar na Trindade, uma interpretação de que o Pai se tornou Filho. Cuidado com isso. Muito cuidado com essas interpretações. Vou deixar vocês aí na dúvida. Tá certo, irmãos? Ninguém se tornou ninguém, irmãos. Presta atenção nisso. Nós vamos ver isso quando ver a Trindade. É como se fosse o seguinte: eu, o Felipe e o Arnaldo. O Emerson se tornou o Felipe. Esquece o Emerson não existe mais. Só tem o Felipe. O Felipe se tornou o Arnaldo. Esquece o Felipe, agora só tem o Arnaldo. Irmãos, eu só não vou entrar em muito detalhe, porque a vontade que dá é de entrar. Mas vamos deixar para quando nós chegar nessa mensagem sobre a Trindade. Tá certo, irmãos? Por favor, todos estejam nessa reunião. Amém. Irmãos, é muito importante nós estarmos nessas reuniões. Aleluia. Sábado e domingo. Faça o possível para não faltar. Porque se você perde uma reunião, se você perdeu aquela reunião de ontem, você perdeu muita coisa. Você perdeu muita coisa.
Então, voltando aqui, a palavra de Deus como a pessoa de Cristo. Cristo é Deus? Sim. Quando você olha na Bíblia, às vezes você vai ver a palavra Deus se referindo ao Filho. 1 João 5,20, está dizendo o que lá? Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus. E às vezes você vai ver a palavra Deus se referindo ao Espírito Santo. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos O verdadeiro. e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem João está falando aqui? Jesus. Você vê que coisa maravilhosa? Sim. Irmãos, se você tiver a sua Bíblia, ou ter a sua Bíblia como sua base, fundamento, e você procurar realmente ler as Escrituras, e você ler, por exemplo, o Gênio está com a Bíblia aqui, presta aqui, Gênio, por favor. Foi um amigo dele que indicou para ele comprar. Essa Bíblia aqui é a Bíblia King James atualizada. Irmãos, extraordinária para estudo. Extraordinária para estudo. Você vai ter as notas de rodapé e as notas vai ligar um versículo com o outro e você, claro, irmão, nota de rodapé não é Bíblia, tá? Preste bastante atenção nisso. É uma referência para você ter uma noção de estudo, mas a Bíblia é o conteúdo da Bíblia, não as notas de rodapé que foi escrito por um homem. Claro, a Bíblia também nós vamos ver. Foi escrita por homem, mas inspirada por Deus. Então nós vimos a primeira forma da palavra de Deus é que Cristo como uma pessoa. A palavra de Deus como Cristo. A palavra de Deus como uma pessoa de Cristo. A segunda forma que nós vamos ver é a palavra de Deus como seus decretos. Amém? A palavra de Deus como seus decretos. Os decretos, olha que interessante, os decretos são declarações ditas por Deus que têm poder criador e sustentador. São os decretos de Deus. Às vezes os decretos de Deus é os mandamentos de Deus, os juízos de Deus, as ordens de Deus, os preceitos de Deus, tudo isso está dentro dos seus decretos. Vamos ler um versículo para a gente entender melhor. Antes disso, é interessante também a gente perceber que os decretos de Deus, eles têm várias características. Não sei se os irmãos estão entendendo ou está difícil. O que nós estamos estudando hoje? A doutrina da palavra de Deus. Então, dentro desse tema, nós temos a palavra de Deus de várias formas que Deus fala. Então, a palavra de Deus é o que sai da boca dele. Então, ora ele fala na pessoa de Cristo, ora ele fala como decretos, juízos, mandamentos, ordens. Então, agora nós estamos vendo a palavra de Deus como decreto. Só que dentro dos decretos de Deus, existem várias características, irmã Raimunda. Por exemplo, os decretos de Deus são eternos, amém? Fala assim, os decretos de Deus são eternos. O que significa isso? É que eles foram estabelecidos antes da criação, antes da fundação do mundo. São os decretos de Deus. Vamos ler, por exemplo, um versículo muito conhecido, Efésios capítulo 1, versículo 4. Lê para mim, irmãos. Nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Amém. Os irmãos leem o versículo 11. Por favor, irmãos, todos juntos. Nele digo, no qual fomos também feitos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então olha só que interessante, irmão. Os decretos eternos de Deus são o plano e as decisões de Deus que foram tomadas na eternidade, antes da criação. Esses são os decretos de Deus eternos. A primeira característica. A segunda característica dos decretos de Deus é a sua soberania. Diga assim, sua soberania. Sua soberania. Isso aí é para despertar os irmãos não cochilar. Amém? Sua soberania.
Vamos ler então Isaías 46, versículo 9 e 10. Por favor, os irmãos leiam para mim. Livrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. O versículo 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Veja que interessante isso, irmão. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O que significa isso, irmãos? Eles não dependem da vontade ou ações humanas. A soberania de Deus não depende do ser humano, das nossas ações. São completamente determinadas por Deus. Isso é, irmãos, os decretos de Deus na sua soberania. Os irmãos estão conseguindo entender as características dos decretos de Deus? Eternos, soberania. Agora, qual que é o próximo? A sua abrangência. É os decretos de Deus em sua abrangência. Vamos ler um versículo, Salmo 33, 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Irmãos, olha que maravilhoso esse versículo. Inclui tudo, desde o início até o fim da criação. Não é? Os eventos mais grandiosos e mais detalhados e específicos. Isso é a abrangência de Deus, a grandeza de Deus. Isso está dentro dos seus decretos. Não sei se os irmãos estão conseguindo captar o que eu estou querendo dizer. Lembrando, nós estamos estudando sobre doutrina da palavra de Deus. E a palavra de Deus tem várias formas. Nós vimos, a primeira forma é a palavra de Deus como a pessoa de Cristo. Depois, a palavra de Deus como seus decretos. Os irmãos vão entender onde eu estou querendo chegar. Daqui a pouco. Eu estou preparando os irmãos para vocês não se assustarem. E a quarta característica dos decretos de Deus são os decretos de Deus, eles são imutáveis. Diga assim, os decretos de Deus, eles são imutáveis. Os decretos de Deus são imutáveis. Números, eu vou ler para os irmãos, 23, 19 fala, Deus não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? Ou seja, irmãos, os decretos de Deus, no sentido de imutabilidade, eles não podem ser alterados, não podem ser mudados. Isso é a imutabilidade de Deus, irmãos. Deus é imutável. Diga assim, Deus é imutável. Uma vez ele disse, está dito. Vai se cumprir. Amém? Então os decretos de Deus é isso. Você lembra em Gênesis, na criação, por exemplo, só para os irmãos entenderem. Haja luz. Isso é um decreto de Deus, é uma ordem de Deus. Ele não falou para ninguém. Não tem influência humana, não tem ações humanas. Ele fala. Simplesmente ele fala e é feito. Simplesmente ele dá uma ordem e a ordem é executada. Haja luz e houve luz. Os irmãos estão entendendo? Isso são os decretos de Deus, irmã Neuza. Senhor Jesus, deixa eu ler um comentário para os irmãos muito interessante, que diz assim, para resumir, ó, os decretos de Deus referem-se àquilo que Deus, em sua soberania, determinou ou planejou eternamente, antes da criação do mundo, para a realização dos seus propósitos. Eles são os planos eternos e imutáveis de Deus para tudo o que acontece no universo. De maneira geral,
os decretos de Deus incluem tanto as ações específicas de Deus, como também os eventos que Ele permite, incluindo a história da salvação, a criação e a administração do universo. Amém? Amém. Os irmãos entenderam o que são os decretos de Deus? Entendeu? Os irmãos compreenderam? Está claro, Marcelo? Agora nós vamos ver uma terceira forma da palavra de Deus. Aqui é onde eu vou começar a entrar no propósito dessa mensagem. Deus é a palavra de Deus como aplicação pessoal. Amém? Deus fala com pessoas. Amém? Sérgio, amém? Amém. Wilson, Marco, amém? Deus fala com pessoas? Sim. Então, o que eu estou querendo dizer para os irmãos? O tema é a palavra de Deus, de várias formas. Agora nós chegamos em uma parte onde a palavra de Deus é falada com o homem, diretamente com o homem. Então vamos recorrer para o início de tudo. Quando Deus falou com Adão. Né? Isso está lá no capítulo 2, versículo 16. Quando Deus disse para Adão, ó, o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim você comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, porque no dia que você comer você vai morrer. O que está acontecendo aqui, irmãos? Diferente do que nós acabamos de ver. Deus, Ele está falando diretamente com o homem. Deus ainda fala com os homens? Fala. Esses dias, o Abner falou um versículo comigo que parece que eu nunca tinha visto esse versículo. Deus usa pessoas como anjos, está em Hebreus, o Abner, para falar com você. Significa que Deus, Ele quer se comunicar, irmão. Porque no Antigo Testamento, por exemplo, aqui, Deus andava no jardim com Adão, diferente de hoje. Deus é Espírito. Amém? O Espírito Santo está dentro de nós, o Espírito Santo continua falando. É Deus falando? É Deus falando. O Espírito Santo é Deus. Amém? Então, essa é a primeira característica, é a terceira. Deus falando diretamente com pessoas. E a gente vê na Bíblia, irmãos, eu não vou entrar porque é muito versículo. Eu já estou vendo a hora ali. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versículos. Só vou citar para os irmãos guardarem. Por exemplo, o Senhor falou com Moisés na sarça de fogo. Não falou? Só esse versículo está lá, ó. Êxodo 3, 4. Vendo o Senhor que ele se voltara para ver, Deus, no meio da sarça, chamou Deus a Moisés e ele respondeu: eis-me aqui. O que está acontecendo aqui? Deus está falando com a pessoa de Moisés, diretamente, irmão. E aí você vê, em todo o contexto das Escrituras, por exemplo, Samuel 3,10, Deus falando com Samuel. Depois você vê em Reis 19, o Senhor falando para Elias. Irmãos, Deus falava direto com o homem. Imagine você ouvindo a voz de Deus. Não é? Deus falou com Isaías, e recentemente a gente viu em Atos 9, Deus aparecendo para Paulo. Quem? Jesus Cristo, o Filho, o Deus Filho. Falando diretamente com Paulo. Então, essa é uma das formas da palavra de Deus. Terceira, Deus falando com pessoas. Agora, vamos caminhar. Agora vai mudar um pouco. Agora é Deus colocando palavras na boca dos homens para que os homens falem por ele. Você viu a diferença aqui? Deus fala diretamente com Marcelo. Diferente de Deus colocar as palavras dele na boca do Marcelo e o Marcelo falar por Deus. Aqui há um grande perigo. Porque eu posso me colocar aqui
como uma pessoa que Deus colocou a palavra na minha boca e eu estou falando por Deus, e eu tenho o direito de falar o que eu quero, porque eu estou sendo usado por Deus e estou falando por Deus. Não. Nós vamos ver que não é assim. Então nós vamos ver algum exemplo do Antigo Testamento, mas eu quero que os irmãos entendam esse versículo de forma literal. Amém? Os irmãos abram aí Deuteronômio 18, versículo de 18 até 20. Eu gostaria que os irmãos lessem esse versículo com muita atenção, muito cuidado, não esquecendo dos detalhes. Aqui Deus está falando com os israelitas. Todos juntos, vamos lá. Suscitar-lhe-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhe falará tudo que eu lhe ordenar. Preste bem atenção, irmãos. Ele vai colocar a palavra na sua boca, e ele vai falar tudo o que eu ordenar. Significa que, se eu não ordenar, tu não vai falar. Versículo 19, por favor. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, e ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se Deus está me usando para profetizar, eu não quero ser morto, irmão. Embora seja uma palavra do Antigo Testamento, mas vamos aplicar aqui de forma literal. Se por acaso, vamos interpretar isso aqui. Sérgio foi usado para falar pelo Senhor ontem, como um profeta. Está profetizando. Diferente dos profetas do Antigo Testamento, não. Podemos confundir os profetas do Antigo Testamento com uma pessoa que profetiza, fala pelo Senhor. Se o Sérgio, estou dando um exemplo, tá, irmão? Falar algo que eu não lhe ordenei, você será morto. Você será prejudicado. Porque eu não coloquei na sua boca isso que você está falando. Os irmãos entendem isso? Sim. Olha só esse comentário, que coisa mais interessante, irmãos. Rico. Diz assim, ó. Com frequência, nas Escrituras, Deus levanta homens para falar por meio deles. Amém? Amém. Isso é verdade? Verdade. Correto. Incontestável. Embora sejam palavras humanas, faladas em linguagem humana, sua autoridade e veracidade não sofrem nenhuma redução. Ainda são palavras de Deus. Porém, lembra dos detalhes? Porém, preste bem atenção. Nos dias atuais, tudo que um homem levantado por Deus falar, precisa estar... repete comigo isso aqui, irmão. Repete comigo assim, ó. Porém, nos dias atuais, tudo que um homem levantado por Deus falar, precisa estar debaixo da revelação de Deus. Precisa estar debaixo da revelação de Deus. Ou seja, as Escrituras, que é a palavra de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Se eu estou falando aqui, irmãos, Deus está colocando as palavras na minha boca, mas que palavra? A Bíblia. Os irmãos estão entendendo, né? Eu não posso, de maneira nenhuma, falar por Deus sem ter as Escrituras como a minha base. Porque eu posso estar falando as minhas palavras.
Hoje eu cheguei e fui lá em cima, porque eu estava trêmulo. Quando eu estou assim, eu preciso orar. Por que isso, irmãos? Não porque era aqui engrandecendo, é só um testemunho. Porque eu fui falar com Deus e falei, Senhor, não permita que eu fale as minhas palavras. Tira, Senhor, qualquer coisa que tiver no meu coração, Senhor. Qualquer coisa, Senhor, para que eu não fale as minhas palavras. Porque é uma grande possibilidade disso acontecer. Porque dependendo das suas emoções, você pode, irmãos, falar algo que não venha das Escrituras. Amém? Os irmãos estão me entendendo, né? Olha o que aconteceu. O Senhor fala uma outra declaração semelhante a Jeremias. Eu vou ler esse versículo, irmãos. Jeremias 1,9 diz assim, ó, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Aí se você voltar ao versículo 7, diz, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Tudo quanto eu te mandar, falarás. Se eu não te mandar, não falarás. Por quê, irmão? Se você for ver depois desse contexto que nós lemos lá de Deuteronômio, existia falsos profetas, magos, mágicos, que falavam coisa em nome de Deus. Depois eu encorajo, irmãos, lê o contexto lá. Eu encorajo, irmãos, eles falavam usando o nome de Deus, mas Deus não ordenara eles a falar. Por isso que Deus falava essa palavra forte lá no Antigo Testamento, se vocês falarem algo que eu não ordenei, vocês vão morrer. Olha a ira de Deus, irmão. Porque você está usando o nome de Deus em vão. Ele não mandou você falar isso. Então hoje, os irmãos sabem, os irmãos que ministram sabem, o grande temor que está aqui, irmão. Porque dá vontade de falar alguma coisinha. Viu, Mara? Dá vontade, a gente fica aqui, entendeu? Vontade de falar algumas coisas, mas aí o Espírito Santo, isso é maravilhoso, irmão. O Espírito Santo te bloqueia. Mesmo que você fale, os irmãos não vão tocar. Se você estiver no Espírito, você vai ouvir o irmão dizer e você fala, ih, está na carne. E aí o que vai acontecer? Um grande dano, você não vai edificar a igreja. Por isso, Marco, que nós temos que falar por Deus. Amém. Desde que estejamos pautados nas Escrituras e desde que seja a ordenança de Deus para você falar. Amém? Outro versículo dentro desse mesmo tema, Ezequiel, capítulo 13, versículo 1, eu vou ler até o versículo 7. Fala assim, ó. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que, profetizando, exprimem como dizem, o que lhes vem do coração. Ouve a palavra do Senhor. Versículo 3. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, Senhor, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Irmão, que versículo tremendo. Estou falando aqui para Ezequiel. Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subsistes às brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Os irmãos, lê o versículo 6 e 7 para mim. Ezequiel 13, 1, 6. Agora, Ezequiel 13, 6. Tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não enviou, e espera o cumprimento da palavra. 7. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhações mentirosas, quando dissestes, o Senhor disse, sendo que não falei. Você vê a gravidade do negócio? É você falando por Deus uma coisa que Deus não te ordenou a falar.
Eu sou o profeta. O que eu falar, está dito. É isso aí. Está correto? Irmão, se essa procedência no Antigo Testamento era assim, você acha que mudou no Novo? É um pouquinho pior. Deus elevou, Fabi, o nível, irmãos. Ai de você se não esteja falando pelo Espírito. Deus vai cobrar de você. Só que hoje, irmãos, quando a gente fala para a igreja, além de Deus cobrar de você, o dano é maior. Nós estamos aqui diante de pessoas. E às vezes uma palavra que a gente fala influencia o futuro das pessoas. Influencia os planos das pessoas. Família, tudo. Os irmãos percebem como nós temos que estar diante do Senhor para que a gente não seja fulminado, claro, estou falando literalmente. Outro testemunho que eu vou contar para os irmãos. Às vezes nós somos tão frustrados, irmãos, de falar alguma coisa. Não sei se o Sérgio é assim, o Abner, Marcelo, os irmãos que compartilham. Você nem dorme. Poxa, Senhor, o que foi que eu falei, Senhor? Agora já foi. Por quê? Nas nossas emoções, irmãos, na nossa ira, até mesmo para exortar e repreender, tem que ser em amor. Mas nós dependemos totalmente do Senhor, irmãos, para que o Senhor nos ajude a falar por Ele, mas falar por Ele, Deus é amor. Amém. Deus também é justiça, mas deixa que a justiça Ele vai fazer. Então, os irmãos percebem a gravidade aqui, nessa quarta forma da palavra de Deus, é Deus colocando a palavra na boca dos homens, para que os homens falem por Deus. Você já percebeu a seriedade que é isso? Muito sério. Já percebeu a seriedade que é isso? É muito grave. Nós temos que ser, a gente sempre fala isso, como os irmãos de Bereia. Os irmãos lembram dessa passagem lá de Atos 17:10? Paulo e Silas foi pregar na cidade de Bereia. E ali Lucas, quando escreveu, fala: os irmãos de Bereia são mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque eles analisavam as Escrituras, eles iam nas Escrituras para ver se o que Paulo e Silas estavam falando procedia com as Escrituras. Mas aí eu pergunto a você, mas é Paulo falando, Silas falando, precisa analisar as Escrituras? Bom, irmãos, claro, agora a Bíblia é inspirada por Deus, né? Paulo escreveu as Escrituras, mas naquele período era ele falando. Agora nós temos aqui, nós vamos chegar nessa mensagem, o cânon está completo, está fechado. A revelação de Deus está fechada, irmãos. Exatamente. Não existe revelação nova. Não existe. Deus pode revelar para você aquilo que está nas Escrituras, porque às vezes o irmão que leu não entendeu, então Deus revela para você explicar as Escrituras. O rema sai do Logos. Os irmãos percebem? Aleluia. Está difícil os irmãos entender? Não, bem claro. E aí por último, nós vamos ver, meu horário já deu. Por último, a gente vai ver a palavra de Deus da forma escrita. Aleluia, irmãos! Glória a Deus. A palavra de Deus chegou a nós. Tudo que nós falamos até agora, irmãos, os decretos de Deus, tudo está agora dentro do cânon bíblico fechado. As Escrituras estão aqui. Hoje nós temos o decreto de Deus, nós temos as ordens de Deus, nós temos aqui a soberania de Deus, nós temos o Deus eterno, nós temos tudo na Escritura. É a palavra de Deus de forma escrita. Hoje nós temos tudo que muitos irmãos não tiveram. É verdade. Você imagina, antigamente existia a Torá oral. Como que você acha que Noé sabia de tudo que aconteceu com Moisés, com Abraão? Os filhos falavam para os filhos para os pais para os filhos. Imagine se a gente fosse depender disso hoje, irmão. A total confiança que a gente ia ter. Pô, o Sérgio me falou uma coisa, será que procede? Ia ficar, puxa.
Aí o Sérgio falou pro Abner, que é o filho. Aí o filho vai falar pro meu netinho. Eu falo, mas aí o meu netinho ou minha netinha que vai nascer, que tá vindo aí, né? É isso aí? Ah, não, né? Tô brincando, irmãos. A Rafaela... É brincadeira de telefone mudo. Um conta, chega no outro, já não... Mas os irmãos entendem? Graças a Deus por isso, irmãos. Né? Nós vamos ver depois, quando nós entrarmos na questão do cânon, que Deus preservou as escrituras, irmão. Aleluia. Coisa fantástica, maravilhosa. Então eu só vou ler um versículo que não vai dar tempo de ler todos os versículos. Mas só para encorajar os irmãos, Josué 1,8 fala: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Os irmãos desfrutaram desse versículo? Amém. O Senhor fala para Josué: não cesse de ler esse livro, antes medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então, se nós andarmos de acordo com as escrituras, nós vamos ser bem sucedidos. Não vai existir incerteza. Não. Não vai, claro, dúvidas vão ter, irmãos, mas se nós estivermos pautados nas escrituras, Deus, Ele vai continuar falando conosco. Só mais 2 versículos. 2 Timóteo 3,16, eu vou ler para os irmãos rapidamente. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, nós começamos um ano lendo as escrituras. Não desanime. Vai chegar Levítico, vai dar desânimo, vai chegar Número, vai dar desânimo, mas não desanime. Tenha as escrituras como seu livro de bolso. Amém? Tinha vários versículos para ler, irmãos, mas infelizmente não dá para ler todos os versículos. Outro versículo fala: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Era o hino que os irmãos da música deveriam ter cantado e não cantaram. Vocês ficaram devendo, hein? Misericórdia, hein, Marcelo? Estou brincando também. Mas os hinos foram cantados, foram também hinos maravilhosos. Então, graças ao Senhor, irmãos, ainda dá para falar uns 5, 10 minutinhos, amém? Se nós quiserem compartilhar. Jesus é o Senhor.